Bom dia, pessoal, ou boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 8 do livro da gente, tá? O tema do capítulo 8 é o sistema nervoso. A gente vai dividir essa aula em dois momentos, ou seja, em duas partes, tá? Porque é um capítulo bem longo. Então a gente vai dividir em duas partes. Essa é a primeira parte, o sistema nervoso, parte 1, ok? Então vamos lá. Aqui tem uma imagem que a gente vai lembrar rapidamente do que é que a gente vai conversar, tá? Então tem a ver com o cérebro, com os nervos, com a medula e a gente vai entender um pouquinho mais desse sistema. Então vamos lá. O sistema nervoso ele é responsável por coordenar todas as ações e reações e regular nossas interações com o ambiente. Ele atua, por exemplo, quando sentimos prazer ao comer alguma coisa, durante o raciocínio, na hora de resolver um problema de matemática, um problema da vida, na escolha do momento certo para atravessar a rua. Então, o sistema nervoso ele está atuando para fazer a gente reagir e também praticar ações. Além de perceber, integrar as informações vindas do meio ambiente e de comandar as ações do sistema nervoso junto com o sistema endócrino, ele vai coordenar todos os outros sistemas. Então a gente tem aí o tato, o olfato, o paladar, todos os órgãos do sentido mandam informações para o sistema nervoso e é ele quem vai coordenar todas as interações que a gente precisa, ok? Bom, a célula principal do sistema nervoso é o neurônio. Perceba que um neurônio é bem diferente das outras células que a gente trabalhou, sempre redondinhas, sempre quadradinhas. O neurônio é uma célula diferenciada, tá? Tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, tudo isso é uma célula só, chamada de neurônio. É ela responsável por fazer tudo aquilo que a gente comentou inicialmente, que é o que o sistema nervoso ele vai fazer. Essa é a principal célula do neurônio. Percebam que ela tem algumas partes. Ela tem essas extremidades aqui que parecem galhos de árvore, que são chamadas de dendritos. Ela tem essa parte dilatada com o núcleo aqui, chamada de corpo celular. Ela tem esse prolongamento que parece uma cauda, que a gente chama de axônio. E ela vai ter essas terminações aqui finais, que a gente chama de terminações axônicas, que o nome não está na imagem, tá? E o que seria isso de roxinho, prof, que tá aqui ao redor do axônio? Isso é chamado de bainha de mielina. A bainha de mielina, pessoal, é uma gordura presente no axônio que faz com que o impulso nervoso, que a gente vai entender direitinho o que é, ele passe saltando, passe mais rápido. Se a bainha de mielina não existisse, o impulso nervoso teria que passar por todo o prolongamento do axônio e ia ser mais lento, tá bom? Então ele só acelera o impulso nervoso que a gente vai entender o que é. Bom, quando um neurônio recebe um estímulo vindo de algum órgão do sentido, por exemplo, aqui tá minha pele, tá? E alguém me tocou. Esse toque vai ser transmitido para todo o neurônio até chegar no meu cérebro ou na minha medula, dependendo do que seja a pressão que eu estou sentindo, para eu reagir. Então, observe, se aqui fosse a minha pele, alguém me tocou nas minhas costas e eu não vi. Esse estímulo vai passar pelos dendritos, passa pelo corpo celular, onde tem o núcleo, passa pelo axônio, saltando na bainha de mielina, até chegar nas terminações axônicas, que é aqui. O que é que tem aqui, prof? Depois desse neurônio, tem outro neurônio, que tem outro neurônio, que tem outro neurônio, que tem outro neurônio. Porque a gente tem centenas de milhares de neurônios, um junto ao outro, a gente vai ver que ele não está colado, mas ele está junto ao outro, passando as informações adiante. Essas informações a gente chama de impulso nervoso. E o que seria isso? Resumindo a história, é tudo que a gente sente, que a gente percebe e que é transmitido para o sistema nervoso para ele ler, como dor, como cócegas, como fome, como vontade de fazer xixi, como qualquer sensação, ok? Vamos seguir então. Olha aqui a imagem que eu comentei para vocês, que um neurônio está sempre ligado a outro neurônio, que está ligado a outro, que está ligado a outro, que está ligado a outro. Observe,
O impulso nervoso, ele não passa de qualquer parte para qualquer parte não, pessoal. Ele sempre obedece um sentido. E o sentido é dendritos, corpo celular, axônio, terminações axônicas. Aí depois de novo, dendrito, corpo celular, axônio, terminações axônicas. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Sempre nesse sentido, ok, pessoal? Lembrando que, embora nessa imagem pareça que um neurônio está grudado no outro, ele não está, tá? Ele está numa distância mínima, que recebe um nome que já já a gente vai falar. Bom, o impulso nervoso pode ser transmitido de um neurônio para o outro, ou para um músculo ou uma glândula, depende do que a gente precise. Quando o impulso nervoso chega às terminações axônicas, os neurotransmissores estimulam os dendritos de outro neurônio para informação adiante. Prof, o que é neurotransmissores que você não tinha comentado? Tá, lembra que eu estou chamando de informação o que passa dos dendritos por corpo celular? Essa informação são os neurotransmissores. Neurotransmissores é o código que um neurônio tem para se comunicar com o outro. Então, chega a informação aqui, ele manda essa informação em forma de substância química que a gente chama de neurotransmissores. Vai passar para cá, que vai passar para cá, que vai passar para cá, até chegar no local ideal, tá? E o espaçozinho, prof, que você estava dizendo de um neurônio para o outro, recebe o nome? Recebe sim, pessoal. Olha só, a região de aproximação entre as terminações de um axônio e o dendrito do outro é chamada de sinapse. Muito bem, olha aqui na imagem. Tem um dendrito, corpo celular, um axônio, terminação axônica, espaço, tá vendo o espacinho? É bem pequenininho, mas ele tem, ó. Eles não estão colados. Esse espaço entre um neurônio e outro, ou melhor, de uma terminação axônica para um dendrito, é chamado de sinapse. Muito bom. E é por aqui que os neurotransmissores vão ser transmitidos de um para o outro. Ok? Muito bom. Vamos seguir. Organização do sistema nervoso. O sistema nervoso ele é subdividido, para a gente estudar melhor, entender, compreender com mais facilidade, ele é subdividido em duas partes. A primeira parte é o sistema nervoso central, que obviamente vai estar no centro, formado por encéfalo e medula espinhal. Cuidado, não é formado só pelo cérebro, é o encéfalo, a gente vai entender o que é isso. E a medula espinhal. E o sistema nervoso periférico, que é formado por nervos e também gânglios, que a gente vai generalizar chamando de nervos. Pessoal, o que seria... A gente sabe o que significa a palavra central, né? O que está no centro. Mas o que seria periférico? Muito bom, o que está ao redor, ao que está ao lado. Quando a gente diz assim, a periferia da cidade, é a parte da cidade que está ao redor e que não está no centro, ok? Então vamos lá, primeiro a gente vai começar falando sobre o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, pessoal, ele é composto, como a gente falou, pelo encéfalo e pela medula. Então, o encéfalo, como eu comentei com vocês, não é só o cérebro. O encéfalo é tudo aquilo que está dentro da nossa caixa craniana. Olha só, é toda essa massa aqui. O cérebro é só essa pequena parte aqui, ó, cinza, que vocês estão vendo, que está em bege, mais ou menos, aqui na imagem. Então, isso aqui é o cérebro. Mas todo o resto, essa parte central, essa parte posterior aqui, tudo isso junto a gente chama de encéfalo, ok? Repetindo, o cérebro é só essa parte superior. Tudo que tá aqui dentro a gente chama de encéfalo, tá? E o encéfalo, ele é responsável por várias ações importantes. A memória, as emoções, a sede, fome, linguagem, inteligência, controle sobre boa parte do que fazemos. Tudo isso depende do encéfalo. E o encéfalo possui algumas outras subpartes, tá? O cérebro, o cerebelo, o bulbo, o tálamo e o hipotálamo. Vou falar rapidamente sobre cada um deles. O cérebro. O cérebro é a maior parte do encéfalo. No cérebro estão as áreas responsáveis pelos sentidos: visão, audição, olfato, tato e degustação, pela língua, né?
pelo raciocínio também, pela aprendizagem, pela memória, pelo controle voluntário dos músculos e outras ações. O cerebelo. O cerebelo controla a postura, o equilíbrio do corpo e coordena os movimentos trabalhando em conjunto com o cérebro. Vamos entender e identificar aqui onde está o cerebelo. Olha só, pessoal, na parte posterior, no fundo do crânio, tá bom? Bulbo controla a parte involuntária da respiração. É quando você nem lembra que respira, o bulbo está fazendo você respirar. Os batimentos do coração, a pressão do sangue, o reflexo, a tosse, o espirro, além de regular a salivação e o ato de engolir e outras funções do sistema digestório. O bulbo a gente vai identificar. O bulbo está aqui embaixo, ó, pessoal, essa partinha amarela. A próxima parte do encéfalo é o tálamo. O tálamo recebe mensagem dos órgãos do sentido e as transmite para as regiões apropriadas do cérebro. Então, toda vez que a gente vê, ouve, né, sente o cheiro de alguma coisa ou sabor, é o tálamo, que ele está aqui, bem pequenininho nessa partezinha aqui, tá? Que vai mandar essas informações para serem lidas. O hipotálamo, entre outras funções, controla a temperatura do corpo, a digestão, a sede, a fome, tá? Então, os batimentos cardíacos também junto com o bulbo, regulação e produção de hormônios da hipófise que vocês estudaram no capítulo anterior. Então, o hipotálamo, que está nessa região, abaixo do tálamo, ele vai fazer essas funções. Olha quanta coisa importante tem a parte do sistema nervoso central do encéfalo, né? Olha aqui uma outra imagem para vocês perceberem que tudo isso aqui constitui o encéfalo. Agora a medula. A medula espinhal, pessoal, é como se fosse a cauda do encéfalo. É um prolongamento de encéfalo, tá? Ele é como se o encéfalo tivesse uma cauda e fosse até lá embaixo no nosso quadril. É exatamente isso. Ela é muito importante porque ela tem ações que trazem uma segurança para o nosso corpo. Muitas ações automáticas que a gente não raciocina para fazer, é a medula quem vai fazer. São chamadas de ato reflexo ou apenas reflexo. Não precisa passar essa informação para o cérebro, a própria medula ela vai responder. Como quando a gente está de boa na sala de aula, prestando atenção na aula, e vem um colega que não tá nem aí pra aula, joga uma bolinha de papel e você não tá nem vendo, mas você automaticamente fecha os olhos e coloca a mão sobre o rosto, se protegendo. Você nem raciocinou para fazer isso, você fez automaticamente. O reflexo é uma ação que protege o nosso corpo, que visa proteger a integridade do nosso corpo. Aqui tem um exemplo de um ato reflexo para vocês entenderem mais ou menos como acontece. Digamos que eu tenha vendado os olhos de alguém, ligado uma vela e colocado o dedo sobre a vela. Depois de alguns segundos, a pessoa vai puxar o dedo, porque ela vai sentir mesmo sem ver e não vai nem raciocinar para fazer isso. Ela simplesmente sente e automaticamente responde. O que acontece nessa ação? Nessa ação, as terminações que estão no dedo da pessoa vai levar a sensação por um nervo, tá? Por um nervo chamado neurônio sensitivo, melhor dizendo. Vai passar pelo neurônio sensitivo, olha a palavra, neurônio sensitivo, porque ele é sensível. Ele vai receber informação, vai passar por um fio chamado gânglio. Aqui, galera, é a representação da medula, tá? A medula espinhal. Vai passar pela medula, vai passar por um outro neurônio chamado de neurônio associativo, vai passar por um terceiro neurônio chamado de neurônio motor, que está ligado ao músculo, e a pessoa automaticamente vai contrair o músculo do braço, puxando o seu braço dali, para não queimar. Então, olha só, são 3 caminhos complexos que são muito rápidos, que faz com que você consiga manter o seu dedo intacto, né? Não se machuque muito. Já pensou se a gente não tivesse essa função de reflexo? A gente não ia sentir dor, a gente não ia sentir perigo, a gente não ia
a gente não ia ter várias ações que fazem com que o nosso corpo permaneça protegido. Vocês conseguem entender? Então, isso é um ato reflexo, ok? Bom, já o sistema nervoso periférico, como eu já falei, periférico está ao redor, não é o que está no centro. Ele é responsável pelos nervos, ele na realidade é formado pelos nervos, levam as mensagens de todas as partes do corpo para o sistema nervoso central. É como se fosse fios, eu vou usar essa imagem aqui, ó, que partem das laterais da parte central do nosso sistema nervoso. Então, se essa é a parte central, imagine fios que saem de um lado para o outro e que esses fios é quem trazem as informações externas para a parte central ler. É exatamente isso que o sistema nervoso periférico ele faz, tá? Uma parte do sistema nervoso controla os movimentos voluntários, que são aqueles que a gente quer fazer, tipo mexer o braço, pegar um lápis, coçar o rosto. E a outra parte do sistema nervoso periférico controla os movimentos involuntários, que é aquele que a gente nem imagina como é que acontece. Batimento do coração, você não precisa pensar para isso acontecer. Respiração, boa parte da respiração você controla, mas a outra parte você não controla, como por exemplo quando você está dormindo, você respira inconscientemente. O piscar dos olhos também, pessoal, que você controla, mas não é 24 horas do dia que você faz isso. O resto do dia você faz automaticamente, que a gente chama de movimentos involuntários. Quando você engole o alimento, todo o trajeto que o alimento vai fazer dentro do seu sistema digestório é involuntário. Então, o sistema nervoso periférico ele é muito importante porque ele controla tudo isso, tanto os voluntários quanto os involuntários. Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Tô com muita saudade de vocês. Grande beijo, até a próxima aula.